Fala galera, beleza? Esse é o sexto vídeo. Hoje vamos falar sobre o pecado. Para a gente entender um pouquinho sobre o pecado, a gente precisa entender sobre morte. Morte, né? Existem três tipos de mortes na Bíblia: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O que é a morte física? Esse corpo morrer. A morte espiritual é a nossa conexão com Deus ser cortada. E a morte eterna é aquela morte que vai ter lá no julgamento. Alguns vão viver eternamente, outros vão morrer eternamente. Beleza? Então a Bíblia sempre está falando de uma dessas três tipos de morte e o pecado entra, vamos falar assim, de pasada nessa parte de morte, porque é o pecado que gera morte. Então vamos ler os textos, são bastante versículos, vou tentar ler rápido para o vídeo não ficar muito comprido. Beleza? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos lá, Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então veja lá, para você ser justificado, você precisa buscar a redenção que há onde? Em Cristo. Isso mesmo. Romanos 6,23, ainda bem que é tudo pertinho, né? Não fui muito longe. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, todos nós vamos morrer? Que resposta que a gente pode ter? Vamos lá, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E eu ainda complemento, que eles que mataram o mundo, e morreram para o mundo, e viveram para Cristo, ressuscitarão com Cristo. Então veja lá, a morte até pode nos atingir de uma certa forma, a morte física, mas a espiritual e a eterna, a gente tem que estar ligado, porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Então, todos vamos morrer? Pode ser que sim, fisicamente sim. Agora, espiritualmente e eternamente, a gente tem que cuidar para não morrer desse jeito. Porque se a gente morrer espiritualmente, perdemos a conexão com Deus. E se nós partimos por julgamento e tivermos a morte eterna, aí lascou, né? Ainda em Romanos, vamos puxar o texto. Romanos 5, no capítulo 18. Desculpa. Capítulo 5, versículo 18. Opa, tô se enrolando já nos vídeos, né? Vamos lá. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Foi o que eu acabei de comentar, na verdade. Porque, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente pega o texto e a gente vê, por causa que Adão errou, todos nós erramos. E então veio Jesus e corrigiu tudo. E uma coisa que a gente tem que ter clara dentro, que existe o pecado e os pecados. Dentro de nós, porque a nossa natureza é caída, graças a Adão, existe uma árvore que se chama a árvore do pecado. Ela é o pecado. E os seus frutos são os pecados que a gente comete cotidianamente. Todos nós pecamos, né? O que a gente precisa fazer? É não alimentar essa árvore de morte, essa árvore de pecado. E sim estar alimentando uma árvore que estará gerando vida dentro de nós, que é a árvore da salvação, digamos assim, para ficar fácil. Vamos lá. 1 João no capítulo 1, os versículos 9 e 10. Vamos lá ver o que a gente tem que fazer. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 10.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, partimos do princípio que a gente precisa estar confessando esse pecado. Mas para quê? Bem, agora a gente vai entender por que esses vídeos têm que ser em sequência. Lembra que nós falamos sobre Jesus, Deus, Espírito Santo, salvação e reino? Bem, agora é importante você saber a diferença entre salvação e reino para você entender o que o pecado nos faz, gerando uma morte física, uma morte espiritual e uma morte eterna. Então, puxamos o texto de Gálatas, novamente, Gálatas, cara, Paulo é o cara, ele está resolvendo todos os nossos problemas, não é verdade? De dúvida, né? Porque quem resolve de verdade é Jesus. Mas vamos lá. Gálatas 5:19. A gente já leu esse texto em outros vídeos. Vamos ler esse aqui? Ora, as obras da carne, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. O que são as obras da carne? São os pecados, né? São, 2 pontos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Então, presta bem atenção. O pecado, ele não está te levando para o inferno, porque você é salvo, porque tu crê em Jesus, você tem a salvação. Mas eu tenho que entender que o pecado está te impedindo de reinar com Cristo. Veja bem, o texto fala, não herdará o reino. Não está falando que não herdará a salvação. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um gênero para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto, acaba aí. Tem a vida eterna. Não está escrito tem a vida eterna até que peque de novo. Ou até que cometa outra coisa. Não, tem a vida eterna. Você precisa crer para ter a vida eterna. Você é salvo. Agora, para você reinar com Cristo é outro patamar. Você precisa sair dessa sujeira. Por isso que é importante você saber o que é reino, o que é salvação, o que é obra da carne, o que é obra do Espírito, batalha espiritual, maldição hereditária. E por isso que tudo isso é uma sequência e é necessário você assistir esses vídeos em sequência, porque a gente sempre entendeu que o pecado nos levava para o inferno, mas ele não leva. Não quer dizer que a gente pode sair cometendo pecado à vontade. O pecado, ele é uma parede de tijolos. Cada vez que você peca, você levanta um tijolinho para bloquear a tua comunicação com Deus. Então, quando a gente pede perdão, que foi o que a gente leu, que a gente confessou, a gente vai retirando esses tijolos. Então, é o dia inteiro. Bota tijolo, tira tijolo, porque a gente peca constantemente e a gente tem que pedir perdão constantemente. Para quê? Para a gente estar trabalhando a nossa salvação rumo ao reino. Beleza, gente? Esse vídeo falamos sobre o pecado. Vou falar de novo. É importante seguir as ordens do vídeo. E acabou a parte do sermão. O próximo vídeo a gente está falando sobre dons espirituais, línguas, profecias. É um texto pesado, são coisas espirituais, então isso vai mexer com a cabeça das pessoas. Esteja com a mente bem aberta, assim como a Bíblia fala, receba a palavra com mansidão e sabedoria. Beleza? Segue para o próximo vídeo, dons espirituais. Um abraço, fica com Deus.